In 1867, the year of Canada's Confederation, young William Osler was here gathering polyzoa for a paper in biology. Like Banting, he was turning away from his father's vocation as minister and heading toward medicine. O médico canadense William Osler morreu em 1919, portanto há mais de 100 anos. Osler é mais conhecido como o pai da medicina moderna. Em um período de recursos tecnológicos escassos, alertava seus alunos: apenas ouça o seu paciente, ele vai lhe dizer o diagnóstico. In today's terms, Osler would have been described as a people person. Just having him walk into the ward would start a small commotion, because he sincerely believed that the best place to learn medicine was at the bedside of the afflicted. Médicos renomados das mais diferentes especialidades afirmam que a pandemia do novo coronavírus, limitadora de exames e procedimentos, torna atual como nunca o ensinamento de Osler, com um porém: o contato próximo ao paciente, tão importante para ele, não é possível nesse momento. Resta a lição do cuidado próximo, da empatia, da atenção máxima, mesmo à distância, por meio da telemedicina, para ajudar quem não pode ir ao hospital ou à clínica pelo risco de contágio. O cuidado principal em relação à telemedicina é que muitas vezes as pessoas têm a ilusão que através de uma imagem e de uma conversinha rápida, a telemedicina vai ajudar muito. A telemedicina, mais do que talvez a medicina presencial, exige uma conversa adequada. Exige a conversa inteligente entre o médico e o paciente. Mais do que nunca, na telemedicina, a anamnese, o interrogatório e a conversa são indispensáveis. Nós sabemos que, com frequência, uma conversa inteligente, adequada entre o médico e o paciente ajuda muitíssimo o diagnóstico. O estudo, a constante atualização do profissional de saúde e essa conversa inteligente com o paciente a que se referiu o presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, que você acaba de ouvir, mitigam os riscos de contaminação de pacientes, familiares e equipes de saúde e permitem que o doente e sua família tenham o tratamento mais adequado apesar da crise. Essa nova medicina que emerge da pandemia, combinando a tecnologia com práticas centenárias, é o tema do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E nesse episódio a gente conversa com o repórter Henrique Gomes Batista, da sucursal de São Paulo, que escreveu junto comigo uma reportagem sobre esse tema. Ao longo do episódio, a gente ouve relatos desses especialistas das diferentes áreas que contam como a medicina está se adaptando aos dias de hoje. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista. Bom, a gente conversou aí com médicos das mais diferentes áreas. Na sua avaliação, tirando por base o que eles nos disseram, por que é uma medicina nova que emerge nesse momento? Como a gente conversou com muitos médicos, uma coisa que me chamou muito a atenção é: os tempos são desafiadores e transformadores. Mas para isso a solução está muitas vezes voltar à base, ou seja, a arte da medicina, voltar às boas práticas, voltar a tentar detalhar o máximo possível a perícia dos pacientes, para aí sim tentar ser mais certeiro. Eu acho que a grande questão que todos os médicos com que a gente conversou indicam é que a medicina precisa ser mais certeira. Você tem menos espaço de manobra, você tem menos espaço físico nos hospitais, nas clínicas, muitas vezes as pessoas sequer podem ir a esses lugares, então você precisa ser mais certeiro, você precisa ser mais correto no diagnóstico. Acho que a importância do diagnóstico ganha um peso muito grande e com isso é exigido do médico mais conhecimento mesmo, mais informação, às vezes com menos tecnologia. A gente conversou, por exemplo, com alguns médicos que contam que, como a maior parte dos tomógrafos estão dedicados à pandemia do Covid, né, porque é um grande instrumento para tentar identificar ali problemas no pulmão, médicos estão usando ultrassonografia para monitorar a região do abdômen, em caso de emergência médica, por exemplo.
a gente tem restrições que são muito importantes e que tem que ficar claro, os médicos falam, o contato próximo com o paciente é fundamental. Agora, nesses momentos que não tem contato, resta a telemedicina. E aí tem essa questão muito delicada que a gente está vivendo, que é os médicos estão sobrecarregados. Então, falar em tempo, né, e muita habilidade para ouvir o paciente, também envolve a realidade, os médicos tendo que receber várias pessoas, especialmente aqueles que estão no hospital. Então, o presidente da Academia Nacional de Medicina, o Dr. Rubens Belfort, que a gente já ouviu no início do episódio, ele lembrou a necessidade dos médicos também se consultarem com seus colegas, ou mais experientes, ou naquele momento mais disponíveis, seja por telefone, para tomar a melhor decisão. O médico que está na linha de frente, cada vez mais ele vai contar com apoio, com suporte diagnóstico e terapêutico remoto. Nós temos já nessa crise um sistema de médicos mais experientes funcionando de backup para aqueles médicos que têm menos experiência e menos tempo, às vezes até para pensar rápido. Funciona desde você, pelo telefone, rapidamente consultar com um médico mais experiente, o médico inexperiente conversar com o mais experiente, como a própria troca de imagens. Tem algumas partes da medicina que são mais visuais, então dermato, oftalmo, são mesmo a parte de diagnóstico, né? Por imagem, você consegue enviar a imagem e rapidamente ter a resposta de um especialista te ajudando ali em loco. Isso a gente está fazendo de rotina já. O que os médicos com quem você conversou falam a respeito dessa técnica? Então, o mais importante na telemedicina é que você consiga realmente sentir a realidade do paciente, você consiga perceber de fato qual é o problema. A telemedicina também é muito importante para alguns tratamentos graves de doenças crônicas, como câncer ou como as doenças intestinais, em que, por natureza dessa doença e do tratamento, os pacientes são imunodepressivos, o que seria um risco ainda maior para essas pessoas pegarem, eventualmente, o novo coronavírus, a Covid-19. Então, nesses casos, é fundamental que a telemedicina evite algumas idas desnecessárias das pessoas aos hospitais e às clínicas. Bom, Henrique, vamos falar um pouquinho das especialidades. A gente conversou com médicos das mais diferentes. Vamos começar pela cardiologia, uma das mais importantes, populares e que tem bastante a ver também com a questão da Covid, né? Exatamente, Roberto. Eu falei com o Marcelo Queiroga, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ele disse que essa pandemia gera alguns desafios simultâneos aí para os médicos que cuidam do coração das pessoas, né? O primeiro é tentar o diagnóstico. A gente sabe que a Covid causa sérios problemas cardíacos e a grande diferença, então, a grande questão nesse momento inicial para os médicos é tentar saber o que é um infarto tradicional, o que é uma complicação decorrente da Covid. E daí o Marcelo Queiroga me explica que um dos grandes trunfos dos médicos é o ecocardiograma, que a partir dele é possível separar o infarto clássico, que é causado normalmente pelo entupimento de veias causados por placas de gordura, dos problemas causados pela Covid, que em geral são coágulos nessas veias. No caso do infarto do miocárdio, há um déficit de contratilidade segmentar. E no caso do acometimento pelo novo coronavírus, esse acometimento é mais difuso. Isso faz toda a diferença. Mas ele conta também que, além disso, dependendo da situação dos hospitais, existem algumas limitações e, eventualmente, dependendo do caso do cliente, dependendo da situação do hospital, talvez a angioplastia, que é o uso de um catéter ali nas veias para desentupir, não seja mais a melhor solução. Às vezes, em alguns casos, é mais indicado o tratamento por medicamentos. No caso, por exemplo, da pneumologia, né? Eu conversei com o Dr. Marcelo Kalistein, que é pneumologista intensivista de um grande, importante hospital particular aqui do Rio de Janeiro. E ele tem uma atuação clínica bem destacada, além do trabalho na UTI. E ele falou uma coisa surpreendente, muita gente tem o procurado, muitos pacientes, com a questão da falta de ar. A falta de ar é o sintoma mais assim, relevante que acende o alerta para a pessoa ser hospitalizada no caso de Covid. Só que tem um detalhe, muitas pessoas estão ansiosas.
Um dos sintomas de ansiedade é falta de ar. Então, muita gente que liga para você com falta de ar querendo ser examinado, você pela telemedicina, tendo um oxímetro e vendo que aquela falta de ar em geral é uma falta de ar que a gente chama de suspirosa, que a pessoa não está ofegante, mas na verdade o peito não completa, aquela sensação de angústia, você muitas vezes evita que o paciente saia de casa, vá no consultório ou no hospital, porque você consegue identificar através da anamnese, do oxímetro, de pequenos exames físicos, de que aquela falta de ar é uma falta de ar que muitas vezes é relacionada à situação do momento, do pânico que está na população. Por exemplo, a laparoscopia, que é aquela cirurgia, aquele procedimento realizado por vídeo, que normalmente é muito menos incisivo, quase não gera cortes, já está sendo abandonado em alguns hospitais, algumas clínicas, por conta da Covid. Por quê? Para fazer a laparoscopia é necessário injetar gás no paciente, para poder permitir um ambiente ali ideal para a movimentação da câmara e eventualmente da cirurgia que pode ser feita. Só que isso, quando esse gás volta ao ambiente cirúrgico, à sala cirúrgica, pode contaminar toda a equipe médica, caso esse paciente esteja com Covid. Então, o que acontece? Muitos médicos, muitos hospitais estão recorrendo agora à laparotomia, que é uma cirurgia mais tradicional, com incisão, com corte, com uso do bisturi, ou seja, eventualmente, neste caso, a incisão pode gerar menos risco para pacientes e para o corpo médico do que a cirurgia mais moderna, que seria feita com vídeo. Falando em vídeo, né? Tem uma especialidade que todo mundo um dia precisa, que é o gastro, né? A gente tem a incidência da gastrite, da úlcera, muito corriqueira. E as endoscopias, que passaram a ser um procedimento bastante usual na medicina moderna, agora estão restritas. Aqui no Rio de Janeiro praticamente não existe endoscopia eletiva, ou seja, em casos que não são de emergência. E aí eu conversei com o Dr. Antônio Carlos Moraes, que é o presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, e perguntei para ele uma questão bem singular. A pessoa refere uma dor e um incômodo muito forte no estômago. Pode ser uma gastrite, mas aquilo ali pode ser uma úlcera, dependendo da gravidade. E aí, sem ver o paciente, sem ter a endoscopia à disposição, como é que ele faz? Toda vez que você vai fazer um método, seja diagnóstico ou seja terapêutico, o que você tem que pesar nesse doente é a relação risco-benefício. Risco para ele, risco para a equipe e benefício para ele. Então você coloca isso numa balança e vai pesar. Então vamos usar o exemplo que você deu de um paciente que chega à emergência com uma dor de estômago muito forte e que, teoricamente, ele teria uma indicação de realização de endoscopia para avaliar se ele tem uma úlcera ou se ele tem uma gastrite importante. O que você vai verificar é se ele tem possíveis complicações severas dessa possível úlcera ou possível gastrite. Como é que você vai verificar isso? Ele tem sinais de sangramento. Isso a gente consegue saber pela anamnese, pela história daquilo que você pergunta a ele, mas também através dos sinais vitais. Se ele tem uma hemorragia digestiva, ele certamente tem queda da pressão arterial, ele tem um aumento da frequência cardíaca e o exame de sangue vai mostrar uma diminuição da hemoglobina. Se esses 3 fatores estiverem presentes, não tem nenhuma dúvida de que ele tem que ser feita a endoscopia digestiva. Mas se ele tiver uma pressão arterial normal, se ele não tiver tido queda dos níveis de hemoglobina no exame de sangue, se a frequência cardíaca e a pressão arterial estiverem normais, ele pode ser tratado com a medicação para que melhore essa dor de estômago dele, sem que necessariamente ele faça a endoscopia digestiva. A Sociedade Brasileira de Patologia faz um alerta. A pandemia pode acabar provocando um outro problema, uma espécie de epidemia de casos avançados de câncer. A previsão da entidade é que 90 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico de câncer entre os dias 11 de março e 11 de maio deste ano. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica estima que, nesse período, mais de 40 mil cirurgias de câncer deixaram de ser realizadas, e isso só no SUS, o Sistema Único de Saúde.
a gente tem uma área muito complexa, né, Henrique, que é a oncologia. Eu acho que nós dois acabamos conversando com oncologistas diferentes. O que você pegou de informação de quem você ouviu? A grande questão é que, em geral, Roberto, os pacientes que estão em tratamento oncológico já são imunodepressivos e isso é um risco maior. A grande questão também é que essa doença é uma doença que pode ser muito rápida e muito perigosa. Então a questão é como dosar os momentos de você continuar seu tratamento, fazer consultas com o risco de pegar a Covid. Acho que essa é uma situação em que você precisa confiar muito no seu médico. Então, mais que nunca, você tem uma relação de confiança, uma relação histórica, uma relação que você consiga realmente ter um diagnóstico completo, correto e uma avaliação bem técnica é fundamental nesses casos. No caso da oncologia, a gente tem esse problema grave da falta de diagnóstico. Milhares de brasileiros nesse momento têm receio de ir para o hospital e acabam não pegando um diagnóstico importante de câncer, e daí quando vão descobrir mais à frente, eventualmente, já vão pegar numa situação bem mais complicada. Eu conversei com o Dr. Daniel Reichenhorn, que é o chefe do centro científico de uma rede de oncologia importante aqui do Rio de Janeiro, e ele destacou várias etapas, né, como você mesmo disse, sobre a dosagem do tratamento. Então, o que ele explicou? Pessoas que já fizeram tratamento, como é que faz? O acompanhamento vai ser um pouco mais distendido. Para quem está fazendo uma quimioterapia ou uma radioterapia, ele também mencionou a necessidade de buscar alternativas, eventualmente, de um comprimido em vez de intravenoso. E tem a situação dos pacientes que precisam de uma cirurgia. E aí, às vezes, é tomada uma decisão para não fazer a cirurgia e tentar fazer um outro tipo de tratamento justamente para evitar o risco de contaminação. É uma análise singular. Então, vamos tentar separar em dois cenários. Quer dizer, o primeiro, um paciente que está na minha frente e ele tem uma doença que não seja curável. É uma doença que eu preciso tratar, mas que eu sei que o meu tratamento ele vai ser muito mais no sentido de controle do que de cura. Nesse cenário, quer dizer, não é que isso não seja importante, isso é muito importante. Mas como eu falei, eu vou tentar fazer com que esse tratamento seja o mais suave possível, que eu exponha esse paciente aos menores riscos possíveis. E, como eu disse, se eu tiver uma opção de um tratamento mais brando, que vai gerar menos exposição, ou até que eu possa postergar esse tratamento, eu vou fazer. Numa segunda situação, onde eu tenho que decidir sobre cura, né, se eu faço o tratamento A, eu vou curar o paciente. Se eu não faço, eu posso perder em chance de cura. Muitas vezes eu vou ter que manter esse tratamento, mesmo que ele seja um tratamento, digamos assim, de risco. A gente está falando aqui muito sobre a telemedicina, mas há limitações importantes nesse sistema de atendimento, como lembrou o Dr. Daniel Tabac, também oncologista. A gente conversou com ele, membro da Academia Nacional de Medicina, também integra esse grupo do Rio de Janeiro de combate à Covid-19. Ele reconhece a importância desse mecanismo da telemedicina, do teleatendimento, mas ressalta que não se pode perder a relação médico-paciente, isso não pode ficar mais distante, apesar de toda a adversidade, que depois da pandemia também vai ser importante retomar essas práticas do contato, da proximidade com o paciente. Nós não podemos perder o espírito da medicina que vê o indivíduo não como apenas um somatório de órgãos, como isso que muitas vezes nós estamos vendo expressos aí na pandemia. Nós vemos isso, preocupações com o coração, com o pulmão, com o rim, quando, na verdade, as dificuldades que estão sendo trazidas transcendem isso mais. Como é que nós nos despedimos desse indivíduo? Como que essas famílias estão interagindo? Como que é possível manter uma relação empática num indivíduo que vai falecer? Então, em que esse tipo de contato está prejudicado. Então, eu acho que essa pandemia está ressaltando mais uma vez que a presença do médico é fundamental e que nós precisamos valorizar isso de uma forma extrema.
E aí vem aquela questão, né, Henrique? Se o médico precisa estar disponível e próximo, apesar da pandemia, a mesma situação também deve ser olhada pelo lado do paciente. Precisa buscar atendimento sempre quando for realmente necessário, ouvir o médico, né? E se for o caso, buscar o hospital, se essa for a orientação, tomando todas as precauções, mesmo na situação adversa. Tem gente que não tem como, é preciso ir para um hospital. Isso é muito nítido na questão da emergência médica. Eu conversei com o Tércio de Campos, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, e ele me contou duas coisas interessantes. Primeiro foi a mudança do perfil das pessoas que vão à emergência. Com isolamento social, há menos transporte, né? As pessoas estão se locomovendo menos, então há menos casos de acidentes de trânsito. Porém, aumentou o número de pessoas vítimas de armas brancas, porque talvez nessa história do convívio, no isolamento, está tendo mais discussões, mais gente agredida por faca. E isso gera uma mudança. Em geral, quando alguém vai com uma fratura, precisa ficar em observação, quase é raro necessidade de uma cirurgia. Já quando alguém vai vítima de uma facada, por exemplo, em geral precisa de uma cirurgia complexa e vai à UTI, por exemplo. E a outra mudança que ele vê, infelizmente, é esse temor mesmo das pessoas irem aos hospitais, irem às emergências, causando danos. Ele conta que ainda não tem os números, né, é um fenômeno muito recente, mas que ele vê um grande aumento nos casos de amputações nos hospitais de emergência. Por quê? Pessoas com doenças vasculares e diabetes, que são suscetíveis a isso, estão esperando ao máximo para ir ao hospital. Com isso, quando elas chegam, em geral, chegam com feridas ou com problemas que não podem mais ser tratados a não ser com a amputação. Então, infelizmente, ele sente isso, né, conversando com seus colegas e conversando com os hospitais, de que há um aumento que poderia ser desnecessário nos casos de amputação no Brasil. Eu acho que as pessoas precisam tentar ter um momento de tranquilidade para tentar ver realmente se o que está sentindo é fruto do estresse, é fruto da angústia normal no momento de pandemia, como que estamos vivendo, ou se é um problema de saúde. Então é preciso um equilíbrio para evitar, ao mesmo tempo, idas desnecessárias aos hospitais e às clínicas, porém não se pode negligenciar sinais importantes que o corpo nos dá de problemas de saúde que precisam ser tratados, independente da Covid. Ou seja, confiar no médico. Se o médico disser que tem que ir para o hospital, mesmo que não seja Covid, é para ir para o hospital porque de fato é sério, né? Exatamente. Henrique Gomes Batista, repórter da sucursal de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Uma ótima semana. Eu que agradeço, sempre um prazer. Boa semana a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!